Enquanto alguns não aguentam mais ficar em casa durante essa pandemia, ficar preso, não poder ir para lugar algum. Isso, claro, aqueles que podem se dar o luxo de fazer uma quarentena verdadeiramente falando. A convivência forçada pode levar as pessoas a extremos, como por exemplo já aconteceu divórcios. Existem casais que, forçados a ficar dentro de casa o tempo todo juntos, acabaram descobrindo que o casamento não era uma boa opção. Agora, tem gente que, quando forçada a uma convivência, tem atitudes ainda mais bizarras. Conheçam Lawrence John Whipple, um homem que não aguentava mais simplesmente a vida que levava, e em 2016, quando ele tinha 70 anos, tomou uma atitude para mudar sua vida, para poder sair de casa, que chamou a atenção do mundo inteiro para ele. Lawrence morava em Kansas, nos Estados Unidos, e já tinha um histórico de depressão. Ele vivia uma vida aparentemente tranquila, aparentemente feliz, com a sua esposa e os 4 enteados, que eram filhos dela. Para quem via de fora, para os próprios familiares então envolvidos, que jamais podiam imaginar o que acontecia na cabeça do Lawrence, a impressão que dava, uma impressão muito ilusória, como acabou se descobrindo depois, é que era uma vida estável e pacífica. No entanto, para o idoso, as coisas eram bem mais complexas e Lawrence não estava conseguindo se sentir à vontade com aquela situação que ele vivia. Lawrence estava simplesmente cansado de morar na mesma casa com a sua esposa, de dividir o mesmo teto com ela. Por alguma razão, o problema dele naquele momento era a sua esposa. Ele não queria mais viver com ela, ele não queria mais dividir o mesmo teto com ela. Então ele acabou tendo uma ideia. Ou pelo menos foi o que ele considerou uma ideia. Lawrence decidiu simplesmente cometer um assalto, cometer um crime, para que ele fosse preso e então pudesse sair de casa. Com certeza não foi a melhor ideia que o Lawrence já teve na vida. Ele começou a analisar então cuidadosamente quais eram as suas possibilidades. E isso é uma coisa que eu gostaria de frisar. O homem cuja única ideia possível para poder abandonar a própria casa era ser preso, ainda analisou as possibilidades de como ele seria preso. Quer dizer, ele se deu a esse desfrute, né? Ele se deu a essa ação de ficar pensando como seria isso. Então ele decidiu por um crime muito clássico, um crime realmente muito, sei lá, de filme, sabe? Que o Lawrence era um senhorzinho, 70 anos, eu acho que ele era um cara bem conservador, e se decidiu por um crime que era um verdadeiro clássico de filme de gangster. Ele decidiu roubar um banco. Muito metódico, muito organizado, isso é algo que a gente não pode dizer que o Lawrence não foi nessa situação. Ele marcou inclusive até o dia para o assalto. Ele marcou o assalto para o dia 2 de setembro de 2016. E escolheu um banco ali da sua cidade mesmo, porque acho que ele não queria ir muito longe para cometer isso, deixar tudo em casa. Ele escolheu um banco chamado Bank of Labor. Uma traduçãozinha livre, alguma coisa tipo Banco do Trabalho. E o plano dele era tremendamente simples e eficaz. Ele confeccionou um bilhetinho. Nesse bilhetinho ele dizia a grosso modo: estou armado e quero dinheiro. Entrou no banco, foi até a atendente e entregou o bilhetinho para ela. A moça leu o bilhete e não só deu uma grande quantia em dinheiro para o Lawrence, como imediatamente acionou as autoridades, né? Chamou a polícia. O Lawrence, percebendo naquele momento que o seu plano estava indo de vento em popa, que o bagulho ia dar certo mesmo, que ele ia ser preso,
simplesmente saiu dali, procurou um cantinho vazio lá na recepção do banco e ficou lá sentadinho esperando a polícia chegar. Essa é uma parte que me chamou muito a atenção, porque que raio de banco é esse? Que tipo de seguranças esse banco tem? Que o cara assalta o banco, vai até a recepção e se senta num cantinho e ninguém vai lá pegar o cara. Mas foi o que aconteceu. Lawrence ficou lá, aguardando a polícia. Quando a polícia finalmente chegou, o guarda do banco, ao ver a polícia chegando, começou a procurar o assaltante por ali para entregar para a polícia. Agora daí ele começou a procurar o assaltante. Até aquele momento eu acho que ele estava ali, né, fazendo cara de paisagem, fingindo que não estava vendo o tiozinho. E o Lawrence, lá no cantinho dele, ao notar que a polícia havia chegado, prontamente foi até a polícia e se entregou. Foi lá e disse, ó, tô aqui, sou eu, o assaltante. Assim que foi levado sob custódia, o Lawrence imediatamente começou a contar a história toda. Ele disse que na noite anterior ele tinha tido uma briga com a sua senhora, com a sua esposa, e que essa briga tinha sido simplesmente a gota d'água e tinha acabado por fazer com que ele colocasse em ação de vez esse plano de ser preso para poder sair de casa. Eu acho que ninguém nunca mencionou para o nosso amigo Lawrence que ele podia simplesmente fazer uma malinha, botar no carro, ou chamar o Uber, chamar o táxi, pedir para o vizinho e ir para um hotel. Só pode ser isso. Lawrence acabou contando também aos policiais que jamais pensou em ficar com a grana que ele tinha roubado, que ele só queria mesmo era ir preso. Ele contou também que ele escreveu o bilhete do assalto em frente à esposa, e que essa, portanto, poderia confirmar a história dele. Eu já fiquei surpreso com tanta coisa nessa história, que já nem fiquei tão surpreso como ninguém ter pensado em indiciar a tal da velhinha como cúmplice, pois ele escreveu o bilhete dizendo que ia assaltar um banco na frente dela e ela não falou nada, bem que podiam querer encaixar a vovozinha como cúmplice. Eu acho que se fosse aqui no Brasil, ela já estava ferrada também. De qualquer maneira, a polícia, né, as autoridades ficaram ouvindo aquela história, acharam bastante estranha, e quem não acharia, mas sem saber se era verídico ou não, trancaram o Lawrence numa cela e foram investigar para saber se tinha algum fundo de verdade nessa loucura toda. Uma vez que o Lawrence foi preso, à primeira vista parece que o plano dele foi um sucesso, não parece? Parece que realmente deu tudo muito certo e ele estava super bem como ele queria. Não. Não, senhoras e senhores. Isso é um ledo engano. O nosso amigo Lawrence não se deu bem como ele gostaria. Assim que foi ao tribunal, Lawrence foi condenado a 6 meses de prisão. O problema é que o juiz o condenou a 6 meses de prisão domiciliar. Ou seja, o Lawrence ficou apenas 5 dias preso longe da família e foi condenado a 6 meses trancado em casa com a família. Realmente o plano não funcionou como ele gostaria. E para piorar a situação, mais ou menos um ano depois, em 2017, um outro juiz ainda aumentou a pena, acrescentando uma multa e 50 horas de trabalho comunitário para o Lawrence. Que a essa altura do campeonato, sei lá, já nem deve ter ligado muito, né? Ele queria fugir de casa e estava preso em casa agora. Mas nem tudo está tão ruim assim nessa história, e apesar de tudo, eu acho que a gente pode dizer que tivemos um final feliz. Porque durante esse período de prisão domiciliar, julgamento, essas coisas todas, o Lawrence começou a se tratar para depressão e disse que já não se sentia mais como se sentia antes no começo, quando simplesmente não conseguia mais ficar em casa. E apesar das declarações e das atitudes dele tentando ficar preso para não ficar em casa, tanto a esposa quanto os enteados acabaram apoiando o velhinho e chegaram até mesmo a ir ao tribunal para dar apoio para ele lá no tribunal. Ou seja, na pior das hipóteses, o Lawrence não conseguiu o que queria, o que ele conseguiu foi uma ficha na polícia, né? Mas
saiu dessa melhor de saúde. Ou pelo menos é nisso que a gente quer acreditar. E por aqui a gente vai ficando, é essa a história do Lawrence. Quem gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as nossas notificações. Temos vídeos aqui sempre às quartas e aos sábados. Abraços a todos, fui!